Senhoras e senhores, boa tarde. Em prosseguimento aos trabalhos, passamos para o sexto painel, com o tema Inteligência Artificial e Regulação, um diálogo Brasil e Europa. Como moderador do painel, convidamos o presidente da seccional da AB Rondônia, Dr. Márcio Nogueira. Boa tarde. Eu inicialmente cumprimento o presidente Beto Simonetti e nosso diretor-geral da ESA Nacional por fazerem a Ordem cumprir uma missão que é fundamental para ela, que é criar esse ambiente de cooperação e diálogo. Então ficam aqui os meus cumprimentos ao presidente nacional e ao diretor-geral da ESA Nacional. Nós temos aqui um painel que trata talvez do tema mais importante do nosso tempo, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial que já é parte da nossa vida e já determina o modo como nós nos colocamos no mundo, vide as redes sociais. E que agora, com a modalidade generativa, tem se mostrado para alguns como um tema de grande preocupação. E aqui neste painel, então, nós debateremos sobre a regulação da inteligência artificial, com alguns dos maiores nomes no Brasil e na Alemanha sobre o tema. Registrar a presença aqui do nosso diretor nacional da ESA, Dr. Rony Pross. E dando início ao nosso debate, eu convido a doutora Marcela Matiuso. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, queria agradecer muito o convite para estar aqui hoje. Acho que, como já foi dito, né, não só agora pelo nosso moderador, como em mesas anteriores, a pertinência do debate, né, e inclusive a pertinência da gente fazer esse diálogo Brasil-Alemanha, mas geralmente Brasil-Europa, é muito grande quando a gente está falando desse contexto digital de forma ampla. E queria começar, inclusive, a minha fala tentando fazer uma conexão, né, sobre esse painel voltado a discutir um pouco mais a inteligência artificial e o debate digital de uma maneira maior, porque acho que essa não é uma questão lateral, uma questão central da nossa discussão, né? Em que sentido que isso é central? A gente está num contexto, no Brasil e na Europa também, em que a discussão de regulação digital como um grande tema se coloca de uma forma extremamente presente, né? A gente está fazendo isso em muitas frentes. E, retomando, inclusive, algumas das discussões que a gente teve em mesas anteriores, né, para falar de conteúdo, para falar de regulação econômica, para falar de remuneração de conteúdo jornalístico, enfim, tem várias frentes regulatórias, né, vários debates em que isso aparece. E uma dessas frentes é a frente de inteligência artificial. Talvez a gente consiga, inclusive, começar, assim, se a gente vai fazer um histórico, né, disso que eu estou chamando aqui de regulação digital, talvez o ponto inicial, né, na Europa desse movimento foi um pouco o GDPR, né, a regulação da legislação de proteção de dados, que estabeleceu o início dessa agenda de uma forma mais, digamos assim, organizada, né? E disso a gente veio uma série de outros movimentos também associados com essa questão do digital, né? Então, a gente tem, né, o DSA, geralmente, o Digital Services Act, que foi criado pensando nessa questão de conteúdo, o Digital Markets Act, pensado na questão de regulação econômica, e que são propostas, né, já aprovadas no contexto europeu, e discussões presentes sobre outros assuntos. Obrigada, Júlia. Inteligência artificial sendo um deles, não o único, né? A gente também tem uma discussão, por exemplo, de um Data Act, de uma forma mais ampla. Eu acho que é muito interessante a gente observar que, se a gente olha para o Brasil e tenta fazer um espelho dessa discussão, como ela está acontecendo no Brasil, a gente vê muitos movimentos semelhantes, né, que realmente tentam, de alguma forma, e a gente pode discutir se isso é bom ou se isso é ruim, se espelhar nessa discussão que vem acontecendo em outras jurisdições, né? Então, enfim, todos aqui têm algum nível de familiaridade com PL 2630, que tenta, de alguma forma, retomar discussões que estão mais propriamente no DSA, o 2370, no Brasil, falando das questões de remuneração de conteúdo jornalístico,
Agora, mais recentemente também, né, foi mencionado no último painel, o PL 2768, que visa discutir questões de regulação econômica. E no tema da inteligência artificial, a gente tem hoje talvez um projeto de lei que é o, digamos assim, líder dessa discussão, que é o 2338, mas que é, na verdade, resultado de um processo longo que vem tanto de projetos anteriores de lei, né, mas principalmente do trabalho da Comissão de Juristas, que foi constituída no Senado Federal, da qual, inclusive, vários dos meus copailistas aqui fizeram parte, né? Então, foi dessa comissão que veio um anteprojeto, que depois, agora, foi efetivamente, né, no ano de 2023, apresentado efetivamente como projeto de lei. E por que eu estou falando de todos esses outros projetos, né? Tipo, no fim das contas, o que isso tem a ver propriamente com a discussão de inteligência artificial? Porque me parece que tem uma discussão central que eu gostaria de focar aqui na minha fala da discussão de inteligência artificial, que é comum a todos esses outros debates de regulação digital de maneira ampla, que é o debate institucional. Em vários desses projetos, em vários desses contextos, uma das principais discussões que aparece é como a gente estrutura o enforcement, né? Como que a gente faz com que essas leis, se elas vierem a ser aprovadas, sejam aplicadas, né? Dentro da administração federal, enfim, ou no próprio judiciário, como é que a gente organiza essa discussão? E eu queria focar nesse ponto, porque me parece que essa discussão de capacidades institucionais, ela certamente não é uma discussão lateral, né? Ou assim, um detalhe desse debate, né? Ela não é simplesmente um ponto que depois a gente vai precisar, em algum momento, endereçar. Ela é central porque, a depender, principalmente nesses setores que a gente está criando formas de regulação muito novas, né? Que a gente está criando estruturas bastante, enfim, inovadoras em algum sentido, ter as capacidades institucionais adequadas para fazer um enforcement, para fazer uma fiscalização, etc., é um pouco definidor para saber se aquilo vai funcionar como modelo regulatório ou se não vai. E, como eu disse, em todas essas propostas, em todas essas iniciativas, essa discussão aparece de alguma forma, tá? E em algumas como um problema maior do que em outros, acho, mas em todas elas, ela de alguma forma se apresenta. E não é diferente aqui no caso da inteligência artificial. Só para, né, colocar esse panorama, o que a gente tem no projeto de lei hoje, né, no 2338, em relação a esse tema? Tem uma opção explícita ali, né, que foi adotada, de o próprio projeto de lei não definir quem será essa autoridade, e sim dizer que o executivo fará essa definição oportunamente. Enfim, acho que tem uma questão bastante estratégica aqui, que é uma questão de evitar um vício de iniciativa, né, na medida em que isso está veio do próprio Congresso, né, do Senado. Se a gente tivesse o Senado, como aconteceu, inclusive, em projetos anteriores, na própria Lei Geral de Proteção de Dados, estabelecendo ele a autoridade, isso poderia constituir um vício de iniciativa e, portanto, como a gente escapa desse problema, vamos deixar que a definição aconteça posteriormente pelo Executivo. Mas, de toda forma, acho que o ponto para enfatizar é escolher, digamos assim, essa autoridade, né, entre as autoridades existentes, ou, eventualmente, um debate que até aparece em alguns casos, criar uma nova autoridade para fazer esse processo regulatório, no caso da inteligência artificial, é absolutamente central. E o que tem acontecido hoje no Brasil nesse cenário? Acho que tem um movimento bastante claro que tem se colocado, que também encontra algum paralelo com o que acontece na Europa, de a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a nossa ANPD, ter, de forma absolutamente transparente, se colocado como candidata, vamos dizer assim, a ser esse órgão regulador, né? Então, a ANPD vem trazendo, enfim, posicionamentos institucionais nessa direção já há algum tempo, quando, enfim, soltou algumas notas técnicas nesse sentido. Acho que talvez o exemplo mais recente que a gente tenha disso é uma consulta pública sobre um sandbox regulatório
que a NPD soltou muito recentemente, faz, enfim, menos de um mês mesmo, inclusive a consulta ainda está aberta a contribuições, de um sandbox regulatório de inteligência artificial, pensando especificamente nos impactos que isso tem para fins da proteção de dados. E aí, tentando trazer aqui alguma colaboração sobre por que esse debate é tão importante, talvez como que a gente possa, usando a experiência europeia também, tentar avançar um pouco e trazer contribuições para isso. Na discussão europeia, a gente tem, né, a criação de um conselho, na proposta hoje discutida do AI Act, de um conselho europeu que faria uma espécie de harmonização da aplicação, né, da regulação, ainda que competências nacionais, né, dos Estados-membros sejam mantidas. Sendo que os Estados-membros também têm, digamos assim, um poder de definir onde exatamente que vai ser alocada essa competência dentro de cada um deles, e, inclusive, tenham muitos movimentos para que autoridades de proteção de dados em cada um dos Estados-membros façam esse enforcement. Mas existe essa estrutura do Conselho de buscar trazer uma harmonização. E aí que eu acho que a gente encontra um ponto fulcral da discussão, que, de novo, também está relacionada com vários outros debates regulatórios digitais. A gente não tem no Brasil uma estrutura centralizada para tratar de digital, né? Isso não existe. A gente não tem uma autoridade digital. Isso é um debate que aparece, inclusive, em outras jurisdições do mundo como uma possibilidade. Então, o Reino Unido, para dar um exemplo, resolveu que o jeito que eles vão lidar com essas várias pautas digitais é criando uma autoridade central para concentrar mesmo a aplicação dessas várias normas, efetivamente, que possam surgir nesses vários ramos, digamos assim, focadas na questão digital. Mas no Brasil a gente não chegou nesse momento, né? A gente não tem uma definição de qual que vai ser o caminho a seguir, a gente não tem definição de uma criação de uma nova autoridade, e o que a gente tem, em algum sentido, são essas autoridades existentes fazendo propostas de como essa regulação poderia ser incorporada por elas. Na mesa anterior, né, a gente comentou no 2768 de regulação econômica que a Anatel, por exemplo, se coloca como uma potencial reguladora desse, entre aspas, aqui, setor. Aqui, como eu comentei, a gente tem um movimento também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de se colocar como esse regulador para fins de inteligência artificial, especificamente. O que eu queria enfatizar, e aí, para também não tomar muito tempo e a gente poder ouvir os nossos outros painelistas aqui, é que, no caso específico da inteligência artificial, me parece fundamental entender que essas capacidades institucionais, e quem quer que seja esse regulador, precisa entender que aqui a gente não está falando só de um marco regulador, né? Quando a gente discute inteligência artificial, se a gente discutir esse tema única e exclusivamente de uma perspectiva, vamos dizer assim, puramente jurídica, provavelmente a gente não vai chegar em muito lugar. E eu não quero fazer aqui uma fala para contrapor uma lógica de regulação versus inovação, como se essas fossem duas coisas inconciliáveis, né? O que eu entendo que seria, porém, importante da gente fazer no Brasil, que é algo que, no contexto europeu, me parece que está melhor endereçado, é a gente entender qual que é a função da gente fazer uma regulação de inteligência artificial. O que queremos com isso, né? E, mais importante, talvez, o que o Brasil quer com isso, enquanto, num contexto maior, talvez até geopolítico, né? Porque, e aí, de maneira pessoal, me parece bastante improvável que a gente, enquanto Brasil, vá se colocar numa posição de assim, quero ser a superpotência do desenvolvimento da inteligência artificial para rivalizar com Estados Unidos e China. Bom, tudo bem. Talvez isso seja, inclusive, um pouco inviável. Quais são as opções que existem, então? Será que eu gostaria de me aproximar de um modelo que talvez seja o que a gente vê, né, por exemplo, nos escritos da professora Anne Bradford, na Europa, como um efeito Bruxelas, né, de ser o celeiro regulatório, vamos dizer assim, do mundo, e colocar a regulação para que isso, como o mercado europeu é tão grande, tenha um efeito de espraiamento para outras jurisdições?
será que o Brasil tem condição de fazer isso? Será que não tem? Acho que é uma reflexão que precisa ser feita. Mas, mais importante do que isso, acho que tem um papel grande que o Brasil poderia desempenhar e que aí passaria por uma discussão que não é só uma discussão regulatória, também é uma discussão de política industrial, enfim, sobre como que essa discussão se associaria, em especial, com um tema que o governo federal tem colocado toda a energia em cima e que o Brasil é quase que um candidato natural a essa discussão, que é o tema da transição energética, da transformação ecológica, né? Como, enfim, tem sido preferido pelo Ministério da Fazenda de endereçar. Então, talvez esse seja um foco em que o Brasil tem onde contribuir, tem diferenciais naturais, né, no sentido da natureza, da biodiversidade, etc., e também industriais, né? A gente tem uma indústria, por exemplo, agro, muito desenvolvida em muitos segmentos, que pode ser um aliado nisso. A gente tem um setor energético que pode ser incrivelmente desenvolvido nesse sentido. E a inteligência artificial pode ter um papel para desempenhar, na minha opinião, pelo menos, dentro desse segmento. Então, me parece que a gente aliar esse desenvolvimento tecnológico com uma discussão regulatória e fazer as duas discussões de fato, né, fazer com que a discussão regulatória caminhe numa direção que auxilie o desenvolvimento tecnológico e vice-versa, é muito importante. E aí, só para encerrar, acho que é muito importante deixar claro que, assim, não quero com isso dizer que, então, o caminho é a gente não regulamentar nada de inteligência artificial ou a gente não criar direitos para as pessoas afetadas, né, pelos sistemas de inteligência artificial. Acho que, certamente, não é isso. O ponto é só, precisamos fazer essa discussão instrumental mesmo de o que queremos com isso, para onde vamos, o que o Brasil quer nessa temática de inteligência artificial. E acho que a discussão jurídica é um ponto importante dessa discussão. Sem ela, fica difícil da gente avançar, mas não é o único. Então, me parece que a gente está num momento de também trazer essas outras preocupações e fazer uma discussão talvez um pouco mais ampla sobre esse tema. É isso. Muitíssimo obrigada. A doutora Marcela nos traz uma reflexão muito importante: regular para quê? Né? Qual é a nossa intenção? Eu aproveito aqui para fazer a entrega do certificado que atesta a participação da doutora Marcela. Obrigada. Parabéns. Obrigada. E convido, na sequência, esta que tem sido uma voz fundamental no Brasil para falar da urgência, da necessidade de nós regularmos a inteligência artificial, que já é parte da nossa vida. Convido o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Boa tarde a todos. Tá ligado? Cumprimento aqui todos os amigos, são tantos, né? A começar pelo diretor da ESA, o Rony. O Beto Simonetti estava por aqui. Um abraço a todos os integrantes da mesa. Eu vou procurar fazer uma rápida exposição falando um pouco do contexto que levou ao trabalho que resultou no PL 2338. Né? Na verdade, como todos devem ter acompanhado, houve em 2021, 2020 e 2021, a formação de uma frente parlamentar da inteligência artificial na Câmara dos Deputados, que acabou levando à aprovação de 3 projetos de lei em regime de urgência, né, com muita velocidade. Houve alguns cuidados, como audiências públicas, como seminários, coleta de informação, mas o rito de aprovação desses projetos de lei na Câmara foi muito rápido. O que levou no Senado a criação de uma comissão de juristas em fevereiro de 2022, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, presidida por mim, com 18 juristas, né? E aí já surgiu a primeira crítica: por que só juristas? Ora, porque quando se faz lei, você faz com juristas. Os adeptos da inteligência artificial queriam que ouvíssemos técnicos de informática, engenheiros, médicos, mas aí seria um mini parlamento dentro do parlamento. Quem votará esse projeto é o parlamento. Portanto, a nossa
primeira objeção já foi no momento da criação dessa comissão. Originalmente tínhamos 4 meses para completar o trabalho, conseguimos uma extensão por mais 4 e fizemos 4 dias de audiências públicas, seminário internacional, uma ampla participação com a coleta de informações, uma consulta pública por escrito que resultou em muitas contribuições importantes, e nos deparamos então com o desafio nada trivial de regular um campo em franco desenvolvimento como a inteligência artificial. Não há sequer uma definição universalmente aceita sobre o que seja inteligência artificial. E a pergunta de por que regular a inteligência artificial, como, em qual intensidade regular a inteligência artificial, obviamente se colocou também num contexto em que havia muita pressão, sobretudo das big techs, de não regular para não inibir a inovação. Não sei se o Brasil pretende competir com a China e os Estados Unidos no desenvolvimento, acho que não, como diz a Marcela, mas, de todo modo, havia, em fevereiro e março de 2022, essa enorme pressão, um ceticismo, né, uma parede que a gente tinha que enfrentar de por que regular agora, nesse momento. Tudo isso sumiu a partir de novembro, dezembro de 2022, quando foi divulgada esses produtos novos da inteligência artificial generativa, sobretudo o ChatGPT e outros, que aí o discurso mudou completamente, havendo até um certo clamor pela regulação, né, de líderes expoentes das indústrias que estão redefinindo o que seja a inteligência artificial. O nosso desafio, portanto, era tentar moldar um substitutivo. Originalmente, o propósito do trabalho era fazer um substitutivo a esses 3 projetos da Câmara dos Deputados que haviam sido aprovados em regime de urgência. Um deles, que foi proposto originalmente pelo deputado Otto Bismarck e acabou tendo por relatora a deputada Luísa Canziani, era um projeto um pouco mais sofisticado do que o originalmente apresentado, mas ainda assim pode ser categorizado, talvez, como um projeto de desregulação da inteligência artificial e não de regulação, porque era de tal modo principiológico, genérico e sem qualquer atribuição de sanções administrativas ou civis, ou sem nenhuma regra de governança muito clara ou de supervisão das ferramentas de inteligência artificial, que nós, na verdade, tivemos que repensar todo o projeto, e o que se criou ao final dessa longa jornada de 8 meses e muita participação popular foi um projeto que acabou sendo o projeto de lei, né, 2338, apresentado pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, composto de 45 artigos. Os 2 eixos principais desse texto, na tradição brasileira, em primeiro lugar, a definição de um rol de direitos dos usuários da inteligência artificial e das pessoas afetadas pela inteligência artificial. Por que tradição brasileira? Porque tanto no Marco Civil da Internet como na Lei Geral de Proteção de Dados, assim como já numa tradição que remonta também ao Código de Defesa do Consumidor, talvez na década de 90, há uma preocupação nuclear em definir direitos a partir dos quais se possa tutelar judicialmente ou administrativamente, né, algumas dos bens jurídicos protegidos. É uma maneira talvez mais objetiva de atribuir aos sujeitos dos direitos algumas faculdades de postular a defesa desses direitos assim que eles forem violados. O outro eixo foi criar um sistema de governança que não existia nos projetos de lei da Câmara
que pudesse, de alguma maneira, garantir uma certa supervisão e controle das ferramentas de inteligência artificial, para evitar os riscos mais notórios e mais óbvios, como a discriminação algorítmica, a possibilidade de manipulação, a possibilidade do uso das ferramentas de inteligência artificial como instrumento de controle social, como o social scoring e outras. E, para isso, então, nós nos valemos do modelo europeu de regulação proposto aqui na União Europeia, em discussão há vários anos e já aprovado pelo Parlamento Europeu, que se vale fortemente de um sistema de classificação de riscos, né? Então, ao modo do que se fez aqui, nós procuramos dividir os riscos em riscos excessivos ou riscos inaceitáveis, que são aqueles riscos que já de antemão se sabe que não podem ser aceitos e que, portanto, são vedados, né? O primeiro deles seria o uso para social scoring, o outro para manipulação das pessoas, o outro seria para técnicas subliminares de manipulação ou a exploração de vulnerabilidades de grupos específicos de pessoas, por exemplo, que associem idade, deficiência física ou mental, de modo a induzi-las a se comportar de uma forma prejudicial à sua saúde ou à sua segurança. Com base nisso, então, criou-se um modelo de governança e depois um rol de atividades de alto risco, dentre os quais educação e formação profissional, infraestruturas críticas, o uso da inteligência artificial no recrutamento de pessoas, a definição de critérios de acesso a serviços privados e públicos, o credit scoring, a definição de prioridades para serviços de resposta a emergências, a administração da justiça, né, o uso da inteligência artificial no sistema de justiça, os veículos autônomos, as aplicações na área de saúde, os sistemas biométricos de identificação, a investigação criminal, enfim, o uso da inteligência artificial em algumas áreas críticas. Isso impõe um ônus maior a quem procurar desenvolver aplicações de alto risco, uma análise prévia do impacto desse sistema e a sujeição a um modelo de autorregulação regulada ou de corregulação, o que obviamente pressupõe, então, como bem dizia a Marcela, a criação de uma autoridade central. Autoridade central essa que foi apenas aludida no texto, mas não se definiu qual seja essa autoridade, talvez até para evitar o erro da Lei Geral de Proteção de Dados, que definiu uma autoridade ali e por vício de iniciativa, acabou se derrubando a autoridade que havia sido criada na lei originalmente, até que ela voltou a ser criada por iniciativa do Executivo de uma maneira um pouco errática e que acabou conduzindo à formação atual da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse é um dos pontos mais críticos, né, do projeto, a definição dessa autoridade, qual a competência exata dessa autoridade e qual o formato que ela poderia ter. Isso está em aberto e é uma dificuldade ponderável que nós temos que levar em consideração. Uma outra questão crítica também do texto foi a definição do modelo de responsabilidade civil pelo uso da inteligência artificial. Esse é um debate de longo alcance difícil. Na União Europeia já houve tentativas, em 2017, de criar alguns modelos de responsabilidade civil, mas chegou-se à conclusão que não era fácil definir de antemão qual seria a melhor resposta para os danos causados às pessoas afetadas pela inteligência artificial. O que nós procuramos foi, em resposta à iniciativa da Câmara, que era criar um modelo de responsabilidade inteiramente subjetiva e, portanto, contrária
ao nosso Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor, que já admitem outros tipos de responsabilização, nós procuramos, para as atividades de alto risco ou de risco excessivo, criar um sistema de responsabilidade objetiva e, para as atividades que não sejam de alto risco, uma culpa presumida com a inversão do ônus da prova. Mas, obviamente, é bem possível que a responsabilidade civil seja definida setorialmente de acordo com o tipo de aplicação que se queira usar. Diagnósticos médicos, eu imagino, terão um padrão de responsabilidade diferente de veículos autônomos e assim sucessivamente. Uma outra dificuldade, eu já quase encerrando aqui a minha fala, um ponto crítico do texto é a questão dos direitos autorais. Assim que o texto foi divulgado, nós recebemos críticas dos setores que lidam com direitos autorais, porque no texto se admite a possibilidade de uso de obras para certas finalidades. Isso foi considerado insuficiente do ponto de vista da proteção dos direitos de autor. E mais ainda, hoje, com a inteligência artificial generativa e a possibilidade de criação de obras de arte com conteúdos inteiramente produzidos por humanos, né? Uma máquina não gera conteúdos, mas ela manipula conteúdos a partir de prompts. Existe até uma nova profissão, o prompt engineer, né? Aquele que consegue, de alguma maneira, dar um comando adequado para produzir o que pretende. Há uma interação muito grande com a máquina, com o algoritmo e com as obras. Há um grau de interferência humana que é muito variável. É possível conceber, por exemplo, que um artista, a partir da obra de terceiros, possa criar uma obra inteiramente original, e é difícil, então, atribuir responsabilidade pelo uso dessas obras. Talvez o modelo que seja mais fácil de operacionalizar no futuro seja um modelo que tem sido proposto no Reino Unido, que é o modelo de licenciamento geral de obras e que permite, então, o uso dessas... Elas serão usadas de qualquer maneira, já estão sendo usadas. Licenciá-las, de algum modo, seria uma maneira de controlar melhor o seu uso. E uma outra ideia que sempre reaparece é a ideia de criar um digital tag, uma identificação digital, um rastro digital do uso dessa obra, que tecnicamente, pelo que eu ouço, é possível, mas ainda não se encontrou uma maneira de formalizar isso. Enfim, essas são algumas esse é um pouco do contexto que levou à criação do projeto de lei 2338 e alguns desafios que continuam em aberto. Agora, o projeto encontra-se em tramitação no Senado, há uma comissão especial dedicada à análise do projeto, há audiências públicas já previstas para os próximos meses e não há previsão alguma de aprovação. Fala-se que talvez no final do ano ou meados do ano que vem possa sair um texto dessa comissão. É fundamentalmente isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado pela atenção. O ministro Ricardo nos traz uma lembrança importantíssima de que há um campo nessa discussão que é eminentemente nosso e que nós precisamos nos apropriar dele como juristas. Eu aproveito a oportunidade para fazer a entrega ao ministro do seu certificado de participação. Eu que agradeço. Uma honra ouvir o ministro. Parabéns pelo trabalho. E na sequência, I'd like to invite to talk to us Professor Indra Speaker Genan Duman. My German is terrible. I'm sorry. Zunächst einmal darf ich meinen
mein Erstaunen, meine Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass alle hingehen, sich simultan übersetzen zu lassen, was ich zu sagen habe. Das ist eine Freude. Ich darf Sie gleichzeitig auch noch einmal ganz Sim, e ao mesmo tempo eu gostaria de saudá-los em nome da Universidade de Frankfurt. Eu sou diretora do Departamento de Proteção de Dados e com recadamento de Ricardo Campos. Eu realmente trabalho de forma muito estreita e também daqui a um mês vou ser convidada ao Brasil. Estou muito contente de estar aqui hoje porque estou acompanhando de perto o que está acontecendo no mundo todo. Eu trabalho em toda a área da digitalização e, por isso, eu conheço esses temas, o que a colega mencionou aqui inicialmente, o que nós temos aqui no momento, estamos desenvolvendo uma estratégia digital. Isso significa o quê? Se ocupar com diferentes fenômenos, características que a digitalização traz consigo, e isso de forma ativa. E se ocupar de forma ativa significa compensação de interesses. Sempre temos pessoas que ganham e que perdem, e o jurista quer o maior número possível de vencedores. E se há pessoas que perdem, quer indenizar essas pessoas. Bom, isso tem um papel primordial quando nós falamos aqui sobre inteligência artificial e sua regulamentação. Então, no pano de fundo, aqui se trata de questões de poder. Quem é aquele que possui os dados com base nos quais a inteligência artificial é desenvolvida? Quem é aquele que tem a tecnologia à disposição com os quais os dados são avaliados e introduzidos numa inteligência artificial? E quem é aquele que cria e define as bases normativas? Se você perguntar ao ChatGPT de escrever um discurso de tal forma como Hitler teria escrito, a resposta de ChatGPT seria: eu não quero fazer um comentário. Então, aparentemente, existe uma coisa que poderia ser uma normatividade da inteligência artificial. E se pensamos nisso, nós sabemos que é importante como e se nós apoiamos a inteligência artificial nas suas aplicações e se queremos regular. Deixe-me explicar isso em 4 pontos diferentes. Eu gostaria de começar completando algumas palavras, aquilo que os meus 2 colegas já disseram. Qual é a visão europeia de uma regulação da inteligência artificial? Em primeiro lugar, eu gostaria de salientar o seguinte: é um projeto para uma regulamentação. Isso significa que dentro dos Estados-membros da União Europeia iriam valer o mesmo direito. Quer dizer, nós teríamos algo como os Estados Unidos da Europa em termos de inteligência artificial. Acompanhando isso, nós queremos criar uma diretriz no que tange a responsabilidade dessa inteligência artificial. Isso significa, uma diretriz significa que ela tem que ser aplicada nos diferentes membros da União Europeia, o que significaria uma legislação similar nos diferentes países da União Europeia. Esse projeto já passou pelo Parlamento e agora está pendente no Conselho, vê diferentes classes de risco. E se eu escutei bem o que o meu caro colega disse, muito daquilo que nós estamos pensando na Europa e o que está sendo pensado no Brasil pode ser comparado um ao outro. Nós também pensamos em classes de risco, nós também estabelecemos essas classes de risco conforme a sua aplicação. Deixa-me agora começar com o conceito inteligência artificial, que não é nada claro, e aqueles que ainda conhecem a teoria de direito da LOSCO é um conceito faseado. Quer dizer, isso significa, de forma bem concreta, a definição não é concreta, não é clara, e o que está sob esse conceito não está claro. Com certeza é mais do que uma pessoa se ocupa com informática entenderia sobre inteligência artificial. A Comissão da União Europeia vai receber responsabilidades para poder adaptar e esclarecer esse conceito. Isso significa um elemento de flexibilidade
numa interface muito importante. Então, essa regulamentação de classes de risco prevê 4 classes de risco. De fato, somente 3. Uma, a mais severa, prevê uma proibição geral de inteligência artificial na sua aplicação. Parte disso fazem, principalmente, na sua grande maioria, aplicações por parte do governo, do Estado. Quer dizer, se é que isso vai ser realizado de forma prevista, ele vai regular muito mais do que a nível das empresas particulares, privadas. Isso pode ser questionado, porque, apesar do modelo chinês e do modelo russo, nós não temos, ou eu desconheço uma forma de inteligência artificial por parte do Estado, quer dizer, na sua grande maioria, é desenvolvida por empresas privadas e colocada à disposição também por empresas privadas. Por isso é importante analisar se esse poder de governos e estados é tão diferente uma da outra. Um segundo nível, onde se trata de sistemas de alto risco, no fundo, se trata aqui de uma abordagem do direito de proteção ao consumidor. Quer dizer, no fundo, nós temos aqui instrumentos que, de forma intermitente, fazem uma autorregulação através de um teste de conformidade e, acompanhando isso, um controle por parte das instituições. Isso é uma mistura que por si também precisa ser definida no detalhe e no seu trílogo ainda está sendo alterada. O que nós precisamos é uma proteção instituição, porque o indivíduo, digo isso de forma um pouco incorreta, também nós que estamos acostumados a interpretar regulamentos, não somos mais capazes de fazer isso. Nós que temos todo o conhecimento, que fazemos parte a classe superior em termos de conhecimento, vamos ser tratados da mesma forma por parte da inteligência artificial. Por isso, a proteção institucional é tão importante e ele é garantido por um órgão de controle específico. Se este vai ser acoplado ao órgão de proteção de dados, vai ter que ser definido pelos Estados-membros da União Europeia. Há razões que estão a favor disso, que controlam também órgãos de controle na Europa, quando se trata da aplicação de dados pessoais para decisões automatizadas, isto é o que a inteligência artificial faz. Por outro lado, as metas são diversas ou diferentes. Numa terceira e quarta etapa, onde não há mais um sistema de alto risco e não há mais sistemas de proibição, no fundo, nós estamos numa transparência interna com algumas informações. Aqui não temos muita regulamentação e quem não está na primeira ou segunda etapa vai ter que temer pouca regulamentação. Deixe-me explicar isso, ou avaliar isso no próximo passo. O fato de que há uma regulamentação para a inteligência artificial e é a primeira que existe ou que foi pensada a nível mundial, e eu estou muito contente, feliz, me orgulho desse fato de que nós aqui estamos juntos para discutir com o Brasil, que é um país que também está reagindo de forma muito rápida. É algo que ou pode ser avaliado de forma muito positiva. Por quê? Não somente porque a inteligência artificial vai levar o mundo como conhecemos à beira do abismo, não, porque há uma assimetria massiva de poder. Gostaria de lembrar quem tem os dados e pode avaliá-los, quem tem os padrões normativos e pode defini-los de forma escondida, aquele tem poder. E quem aproveita esse poder tem talvez um pouco a crença no poder. O que é bom é que nessa regulamentação da inteligência artificial não temos somente uma regulamentação que se orienta na aplicação, mas que esse tesouro de dados que aqui é juntado e avaliado também é regulado. Nós temos aqui exigências em termos de qualidade.
E nós todos sabemos que dados são de qualidade bem diferente, dependendo da sua origem, dependendo do seu ator, dependendo da sua fonte, da sua idade, do controle, do conteúdo, etc. E tudo isso é muito pouco o que está previsto pela regulamentação europeia, porque não é específico, porque nós estamos reivindicando aqui dados com qualidade, mas a sua avaliação e os critérios para sua avaliação não precisam ser transparentes. Por exemplo, para dados intransparentes, inseguros, mas também para a relação entre a representação da maioria. ChatGPT mostra muito bem que aqui se trata de um processo probabilístico que não consegue tratar com algo excepcional e, por isso, pode levar a resultados crudos e falsos, porque a inteligência artificial por trás disso não foi treinada para expressar a sua insegurança, o seu desconhecimento, tendo um banco de dados insuficiente. Isso tem que ser corrigido. Muito bom é que a regulamentação da inteligência artificial está numa tradição da proteção de dados tradicional, quer dizer, não vai ter nova regulamentação, porque ainda tem a regulamentação tradicional como base. Vai criar novos padrões, logicamente, novas fricções, mas também temos aqui uma clara postura em prol da regulamentação. E isso é importante porque partes da estratégia de regulamentação da União Europeia, Data Act, Data Government Act, DSA, etc., estão ligados ou se orientam muito mais a ideias de concorrência no mercado. Meu próximo ponto é como é que nós vamos continuar com a regulamentação da inteligência artificial. Imaginemos que essa regulamentação vem no futuro. Podemos dizer, ok, resolvido, nos sentir bem e utilizar inteligência artificial sem mais nos preocupar. Eu desejaria isso, mas duvido. E todos nós, como juristas, sabemos que também, como médicos, estamos sempre procurando o patológico, o caso que não funciona. E muitos de vocês são advogados, têm o privilégio de poder fazer um trabalho de consultoria para que esse tipo de acontecimento infeliz não aconteça. Assim nós ganhamos o nosso dinheiro. A meu ver, muito mais deveria acontecer, muito mais as diferentes aplicações deveriam ser analisadas. Isso porque a inteligência artificial, no momento, está sendo aplicada de forma não refletida. Quer dizer, a gente não diz isso é uma assistência, isso é uma inteligência que toma decisões, ou essa inteligência artificial está tomando decisões de forma independente. E mesmo na assistência de decisões, onde uma inteligência artificial apoia ou nos propõe certas coisas, aqui mexe o chamado anchoring bias, coisas que fazem com que essa assistência pode se transformar numa outra coisa, que é muito mais. Por isso, vale a pena ver quando é que nós queremos inteligência artificial, quando é que ela é melhor, mais eficiente, mais feliz do que decisões humanas. E parte disso faz a pergunta, quando é que essa decisão técnica é assim que nós podemos viver com ela? E quando nós queremos um decisor humano, mesmo que ele possa cometer erros? O Conselho Alemão de Ética publicou um parecer no início do ano em relação à máquina e ser humano, e eu tive a chance de fazer parte desse trabalho. Em parte, ela se ocupa com esse tipo de questão. É um aspecto muito importante, mas não é tudo. O segundo ponto é, temos que refletir como
a inteligência artificial pode ser de tal forma que ela pode ser aplicada de forma competente. Nós falamos sobre isso. Eu não sou capaz de avaliar e analisar uma inteligência artificial, não posso dizer se ela funciona ou não. Quer dizer que os nossos sistemas de formação têm que mudar para que pessoas, todos nós, os nossos filhos, sejam capazes de avaliar quais são as fontes de erro, no que nós temos que prestar atenção. Eu não sou sozinha com isso. O CEO da Google, há algum tempo, esteve na Alemanha e participou e disse ao grande jornal, importante jornal da Alemanha, Frankfurter Allgemeine Zeitung, fez uma entrevista com ela e reivindicou: para poder entender e aplicar inteligência artificial, uma ofensiva de formação, para que nós entendamos a estatística, a diferença entre correlação e probabilidade, com fontes de erros, com a diferença entre inteligência artificial de verdade, um entendimento, uma contextualização e uma probabilidade de juntar uma coisa a outra, como, por exemplo, palavras. Isso inclui as possibilidades e na área operacional já estamos utilizando muito bem esse sistema. ChatGPT é excepcional para as coisas padronizadas. Porém, na ciência, ChatGPT pode ser uma chance para que não tenhamos mais no futuro aqueles trabalhos aborrecidos dos nossos estudantes. Mas eu diria que nenhuma inteligência artificial vai poder repetir aquilo que eu sou capaz de pensar com o meu cérebro. Esses são os limites. E aqui fica claro que também temos que pensar sobre consequências sociais, porque a inteligência social vai ser capaz de substituir coisas que são padronizadas, onde a média é o mais importante, onde há uma probabilidade de 95%, isso é suficiente. Quando se trata de escrever alguma carta para um seguro, estou de acordo com esses 95%. Quando se trata de fazer um salto bungee jumping, 95% de segurança que eu estou segura, muito pouco para mim. Último aspecto, inteligência artificial, algo excepcional. Acho que é um dos desenvolvimentos mais interessantes das últimas décadas. Porém, como em qualquer tecnologia, nós não temos nada sem riscos e sem efeitos colaterais. Por isso, para tais, nós precisamos de uma regulamentação. E um dos riscos cernes é a questão do poder. Nós não podemos permitir que somente alguns tirem seu proveito desse desenvolvimento, e todos nós conhecemos os grandes fomentores por trás da inteligência artificial. É muito caro desenvolver uma inteligência artificial. Quer dizer, se eu tenho, ou se eu quero inteligência artificial em produtos, imediatamente eu tenho um gargalo e pessoas poderiam dizer um meio de chantagem. Quem é que vai utilizar isso? E juristas, durante milhares de anos, verificaram isso. Você nunca pode ficar feliz se uma parte tem muito poder. Por isso, nós precisamos de padrões normativos e nós precisamos deles. Principalmente, estamos do lado daqueles que querem aproveitar a inteligência artificial e não as desenvolvem. E isso é válido tanto para a Alemanha como para o Brasil. Assim, eu estou muito grata de que juntos estamos analisando isso, porque eu acredito que esse pensamento, essa análise comum pode melhorar o mundo ainda mais, mesmo sob a influência da inteligência artificial. Agradecendo a professora Indra e reforçando aqui a importância que é todos nós termos a compreensão de que a regulação pode fazer com que a inteligência artificial favoreça a todos nós, distribuindo melhor o poder que ela traz. Eu entrego para ela o certificado de participação. Muito obrigado, professora.
E dando sequência à nossa mesa, eu passo a palavra então ao Dr. Juliano Maranhão. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer o convite dirigido à equipe da OAB que organizou o evento, em particular o presidente Beto Simonetti, e ao Ricardo Campos pelo convite. Bom, eu gostaria hoje de fazer algumas considerações sobre caminhos em relação ao projeto de lei 2338, que é o projeto de lei que tem orientado o debate legislativo, né? Eu, como foi mencionado aqui, cumprimentando os meus colegas de mesa, eu fiz parte da comissão de juristas, que foi presidido pelo ministro Ricardo Coelho, relatado pela Laura. Peraí, deixa eu ver aqui na troca de slides. Bom, aqui. Então, eu fiz parte dessa comissão e que gerou e que teve como resultado subsídios e uma proposta de projeto de lei que depois foi submetida. Agora, desde então, houve um ano, né, de debates em relação a essa proposta, e um fator importante que foi um grande breakthrough na inteligência artificial, que é a adoção dos modelos generativos e dos modelos fundacionais, né? Então, de um lado, isso pode trazer elementos que motivam um aperfeiçoamento. De outro lado, houve um aprofundamento do debate, em particular, no âmbito do Instituto. Aqui estou com dificuldade de trocar os slides aqui. Em particular, no âmbito do Instituto Logarithm, que foi um instituto fundado por mim, junto com professores da Escola Politécnica da USP e da Faculdade de Computação, em que nós agregamos vários representantes da indústria, não só plataformas, as empresas de software, empresas do setor de educação, de transporte, de saúde. Até estou vendo aqui alguns dos representantes dessas empresas que participam desse fórum, em que não só nós discutimos boas práticas de governança, como também aparecem críticas e preocupações com relação à proposta contida no projeto de lei e que vale a pena trazer para reflexão, né? Então, primeiro, com relação à evolução tecnológica, os modelos de inteligência artificial generativa e os modelos fundacionais, né? Quais são as grandes alterações que esses modelos provocam, né? Em primeiro lugar, diferentemente dos modelos tradicionais, já dá para falar em modelos tradicionais de aprendizado de máquina, as IAs generativas e os modelos fundacionais são gerais. Eles são treinados numa ampla base de dados, né? E com dados sobre uma diversidade de assuntos, como o ChatGPT, por exemplo. E não são modelos específicos voltados para um tipo de aplicação, como, por exemplo, reconhecimento de manchas de pele para detecção ou predição de câncer, ou recomendação de filmes conforme hábitos do consumidor. São modelos gerais. Em segundo lugar, são modelos que têm uma interface não técnica, uma interface que qualquer usuário, qualquer pessoa pode operar, o que trouxe uma popularização muito grande da inteligência artificial e, para alguns até, muitos passaram a se preocupar com o tema a partir dessa popularização que tornou a inteligência artificial muito palpável, né? E, em terceiro lugar, esses sistemas são sistemas que criam conteúdo, diferentemente das IAs tradicionais, que são modelos descritivos. Eles detectam padrões em conjuntos de dados e, a partir desses padrões, fazem predições ou tomam decisões com base nessas predições. As IAs generativas criam novo conteúdo. Isso traz alguns desafios novos do ponto de vista da regulação. Um deles, por essa popularização, é o questionamento dos agentes de inteligência artificial, né? Você tem os fornecedores, daí há os operadores, mas agora alguma confusão entre usuários que também são operadores. Hoje, todos nós que usamos GPT somos operadores de IA
talvez no sentido da legislação, mas isso pode ser discutido. Eu cheguei até, eu lembro, discutindo com a Laura no âmbito da comissão, se nós deveríamos avançar e fazer distinções sobre os tipos de operadores. Você tem usuários que são técnicos de TI, usuários que conhecem o domínio, como um médico que aplica um sistema de inteligência artificial, usa na sua prática, ou o paciente, né? Ou quem é um usuário de um chat GPT. Tem diferenças por aí. Será que faz sentido detalhar quem são esses agentes? Talvez essa não seja a grande preocupação. Muitas vezes a discussão sobre IA generativas tem se concentrado nesses dois aspectos. Precisamos rediscutir quais são os agentes de IA. Ou precisamos discutir autoria, que o ministro Ricardo Cueva mencionou. Eu acho que essas não são os grandes pontos que poderiam levar a uma evolução ou ao aperfeiçoamento da legislação. Eu acho que o tema dos agentes de IA pode ser resolvido nessa classificação entre fornecedores e operadores, a depender da interpretação. Agora, e também o tema da autoria, a grande discussão é, com a geração de novo conteúdo pelos sistemas de IA, quem seria o autor, né? A própria inteligência artificial, o programador ou desenvolvedor, o usuário que faz os prompts que gera o conteúdo, seriam obras de domínio público ou seria o autor do estilo, aqueles autores de conteúdos que são protegidos e que estão então sobre os quais esses sistemas são treinados. Existe toda uma discussão já com casos principalmente nos Estados Unidos, questionando a ideia de cópia de estilo. Se cópia de estilo seria protegido por direitos autorais. Obrigado. Essa é uma discussão muito complexa. Deveria haver uma definição em lei sobre quem é efetivamente o autor de obras geradas por IAs generativas? Eu acredito que não. Acho que esse é um tema extremamente delicado e contextual para se identificar efetivamente qual a contribuição do autor, do humano e do sistema de IA, portanto, do desenvolvedor, no resultado final da obra, ou então sobre o controle e gestão daquilo que vai ser o resultado. Um exemplo disso, que eu gosto de mencionar, é a definição do Copyright Office norte-americano, que se inclinou para não reconhecer autores de prompts como autores do resultado das obras de IA generativa, né? Agora, houve um vencedor de um concurso de fotografia da Sony, o Boris Eudagsen, um alemão, que fez um protesto muito interessante para se pensar essa inclinação do Copyright Office norte-americano. Ele ganhou um concurso de fotografia com essa foto. Essa foto foi gerada por um sistema de IA. Agora, ela foi gerada depois de centenas de prompts desenvolvidos por esse artista. Será que ele não tem, como autor dos prompts, qualquer contribuição ou domínio ou controle do resultado da obra? Não? Essas são questões que eu acredito precisam ser amadurecidas pelos tribunais ou pelos departamentos que analisam contextualmente cada criação para identificar aspectos gerais que estão presentes na legislação autoral e que permitem identificar efetivamente qual o grau de contribuição dos diferentes agentes para a criação de uma obra. Então, eu quero chegar onde eu acho que é o ponto central que merece uma reflexão em relação à legislação, principalmente no Brasil, quando a gente fala dos modelos fundacionais e das IA generativas. Como a Indra comentou no final da fala, sistemas de IA, principalmente os modelos fundacionais, são extremamente custosos para se produzir. A ideia de que a gente teria a possibilidade de
ter diversas inovações de inteligência artificial, de quaisquer fornecedores ou startups que seriam inovadoras, etc., fica um pouco comprometida quando a gente entra num momento em que as IAs generativas e os modelos fundacionais entram em cena. Porque eles têm o mesmo potencial de plataformização da internet é trazido para o campo dos mercados de inteligência artificial. Para se desenvolver, aqui são só alguns números do tamanho, do número de parâmetros, 65 bilhões, da capacidade computacional necessária para desenvolver modelos fundacionais, que levam a uma configuração do mercado que exige, em primeiro lugar, grande capacidade computacional. Em segundo, obtenção, coleta de dados variados e em tempo real e capacidade de se fine-tune das datas, que é o fine-tuning no sentido de você fazer adaptações para campos específicos. Então, você teria um mercado, primeiro, de infraestrutura de IA com esses inputs, depois um segundo mercado de desenvolvimento dos modelos fundacionais, de afinação desses modelos fundacionais, por exemplo, um sistema fundacional modal que trabalha com leituras de imagens de chapas de radiografia. Eu posso ter um afinamento de um modelo modal de leitura de imagens para chapas de radiografia. E, a partir daí, diversas aplicações que estão nessa terceira etapa do mercado. A grande probabilidade, ainda a se ver, tem questionamentos em relação a isso, é que esse mercado se concentre em grandes fornecedores verticalizados de sistemas de inteligência artificial, que sejam capazes de deter infraestrutura e desenvolver esses modelos fundacionais. Isso traz uma pergunta para nós sobre onde o Brasil quer estar na configuração desse mercado. O Brasil quer ser um player em modelos fundacionais? E isso não é uma pergunta impossível. Por exemplo, o Brasil tem um potencial muito grande de ser um líder mundial em desenvolvimento de processamento de linguagem natural em português. Desenvolver, por exemplo, modelos fundacionais em português. Queremos entrar nesse mercado, isso exige definições estratégicas importantes. Por exemplo, a estratégia brasileira para desenvolvimento de IA acabou redundando na criação de 6 centros pelo Ministério de Ciência e Tecnologia de desenvolvimento de IA. Seria efetivamente o caminho adequado? Porque desses 6 centros eu participo de 2 como pesquisador. Uma das grandes dificuldades é você ter uma central com capacidade de processamento computacional. Pelo que eu sei, o projeto inicial técnico era para você ter um grande centro. E isso, por razões políticas, foi quebrado em vários. Isso vai provocar direcionamento sobre qual que é o destino do desenvolvimento da IA no Brasil. Então, seja qual for, um dos aspectos importantes para o Brasil se colocar nesse mercado é ter condições de investir. Eu acho que um primeiro aperfeiçoamento importante em relação ao projeto de lei é ter regras capazes de fomentar um investimento em inteligência artificial. É claro que existem os riscos associados à inteligência artificial, mas nós estamos num país que está carente de desenvolvimento da IA. E existem mecanismos para incentivar esse investimento. Quais são eles? Eu listei alguns, não vou me deter sobre eles, mas as contratações públicas de sistemas de IA, a maioria dos sistemas de IA no setor público são desenvolvidos internamente, porque existe dificuldade de contratação, um dos motivos. Os modelos de contratação, de licitações por preço, pregões por preço, não são adequados para o desenvolvimento de inteligência artificial, precisa de mecanismos mais flexíveis. Eles acabam gerando, num mesmo órgão, vários fornecedores de sistemas de IA,
cujos metadados não conversam. E a falta de uniformidade dos dados dificulta o desenvolvimento de sistemas de IA. Então, contratações mais flexíveis, destinação de fundos públicos. Nós poderíamos, na legislação, destinar fundos públicos para investimento em inteligência artificial. Investimento, por exemplo, em grandes capacidades, grandes centros de processamento e acúmulo de dados para processamento e formação de modelos fundacionais, por exemplo. Cooperação de instituições públicas, de ensino superior e indústria. No Brasil é muito difícil haver uma cooperação direta entre indústria e as universidades públicas. Eu mesmo, na USP, participei de um projeto em que eu demorei 3 anos para receber um financiamento por meio de uma fundação. Normalmente você tem que ter uma instituição de fomento no meio. Então, mecanismos para aproximar, todo o projeto da Indústria 4.0 na Alemanha é baseada na aliança entre academia e indústria. Essa aliança precisa ser promovida. Instituições públicas de fomento e pesquisa, parcerias público-privadas, investimentos em pequenas e médias empresas, e o sandbox, isso está no projeto de lei. Mas é pouco. Acho que poderia haver mais oportunidades para investimento. Agora, uma outra questão que diz respeito aos deveres de governança. Quando a gente olha para deveres de governança, eu vou dar um exemplo, que é o sobre explicabilidade. Explicabilidade vem como um dever de governança no artigo 20, e fala basicamente o seguinte: deve haver uma explicação do funcionamento do modelo em geral e, por requisição do interessado, uma explicação de uma decisão específica. Aparentemente, uma especificação de governança não muito detalhada, né? Até bem mais genérica do que o AI Act, por exemplo, em relação a isso. Agora, quando a gente vai olhar na lei sobre os direitos, aparece de novo uma nova previsão sobre explicabilidade, que vem mais detalhada. Ela fala que as pessoas afetadas têm direito a uma descrição geral do sistema, mas também o papel do sistema de inteligência artificial versus humanos e as categorias de dados que são utilizadas. E vem mais um detalhamento no artigo 8º. Nos debates, no fórum, têm aparecido muitas dúvidas em relação a isso. Isso é um grande problema. A legislação precisa produzir segurança jurídica. E aqui tem gerado essa forma de abordagem tem gerado algum questionamento sobre qual efetivamente é o dever a ser seguido. Porque, de um lado, eu tenho o dever de governança perante a autoridade, que está no artigo 20, mas uma previsão de direitos que significam pretensões dos cidadãos em geral ou das pessoas afetadas, que podem ser deduzidas no judiciário. Então, quais são as questões colocadas em relação a isso? Primeiro, a dificuldade de entender o que são pessoas impactadas por inteligência artificial. Eu poderia pensar naquele que sofre um dano, mas isso poderia ser resolvido em termos de responsabilidade civil, ou poderia potencialmente ser qualquer um. Então, por exemplo, um direito à explicabilidade de uma pessoa impactada, por exemplo, poderia se aplicar numa situação em que eu, ao tomar um avião que usa um sistema para arremeter o voo com inteligência artificial, eu poderia ter, na forma como está previsto nos direitos, um direito à explicação e o detalhamento dos dados que foram utilizados por esse sistema, ainda que ele não use nenhum dado pessoal. Então, de fato, qual que é a abrangência precisa ser pensada com cuidado. Outro problema é, eu posso deslocar a aplicação da inteligência artificial das autoridades para o judiciário. Será que isso é desejável? Imagina um juiz decidindo se eu tenho que ter acesso ao sistema para se arremeter voo numa aeronave se eu tomei esse voo. Outro lado é claro que existe uma crítica à legislação europeia em termos de uma abordagem com base em direitos versus a abordagem de produto perigoso. Agora, deve-se ter um cuidado para não se confundir
a abordagem com base em direitos com uma listagem de direitos à moda consumerista, né? Como direitos oponíveis que podem, então, resultar em pretensões judiciais em relação a uma documentação do desenvolvimento de um sistema de IA, em relação à explicação do funcionamento desse sistema. E outro aspecto que eu gostaria, inclusive, de mencionar a palestra do Wolfgang Hofmann-Riem. Eu tenho uma grande admiração pelo Hofmann-Riem e acho que o acordo nesse diálogo Brasil-Europa fundamentalmente tem que ser um diálogo conceitual, né? O que ele destacou na palestra, e foi a grande tese da palestra dele: as alterações trazidas pela digitalização e comunicação ao direito dizem respeito não a uma transformação do próprio direito, não mais como proteção de posições subjetivas e individuais, mas como um instrumento de desenvolvimento de um valor objetivo, que é a confiança na tecnologia. Um exemplo bem claro disso, o WhatsApp, né? O WhatsApp, a comunicação protegida por criptografia diz respeito à proteção do direito individual à privacidade. Então, a inviolabilidade da correspondência, a inviolabilidade do domicílio, a inviolabilidade da privacidade que é prevista na Constituição, a inviolabilidade da vida privada, ela é uma proteção normativa. É justamente porque a vida privada é violável que deve haver uma reação normativa à sua violação. A criptografia e a tecnologia em geral pode prestar esse serviço de uma forma muito mais eficiente, no sentido de que torna de fato inviolável. Não faz sentido o Estado tornar violável uma tecnologia inviolável para então garantir normativamente essa inviolabilidade, né? Então, gerar confiança na tecnologia pode ser uma forma de regular por meio de parâmetros éticos ou princípios de governança mais efetivo do que uma garantia de posições subjetivas, uma garantia normativa, né? E, por fim, outra questão em relação a isso é a possibilidade de comprometimento da abordagem de risco, que é tão importante nas regulações que são discutidas internacionalmente. Por quê? Um direito individual perante fornecedores e operadores de IA, não faz muito sentido eu separar que esse direito só vale com relação a inteligências artificiais de alto risco. Um direito vale com relação a todas as possíveis ameaças, de alto risco ou não, né? Então, a previsão das obrigações de governança em termos de um reflexo de direito perante os operadores e fornecedores pode dificultar a análise e abordagem de risco, que fundamentalmente está focada em obrigações de governança para IAs de alto risco. Então, não vou entrar aqui nessas medidas de governança, mas já para encerrar, porque eu já me atrapalhei aqui com os slides e já passei do tempo, o que me parece importante que eu gostaria de trazer hoje, né? Em primeiro lugar, pode ser uma adição ao projeto de lei, pode ser uma regulação independente. É muito importante regrar no Brasil formas de incentivo ao desenvolvimento de inteligência artificial. Segundo lugar, a principal forma de regulação tem sido o estabelecimento internacional, tem sido o estabelecimento de regras mínimas de governança, parâmetros mínimos de governança. Entre o AI Act, que traz um detalhamento enorme, ou o 2120, a regulação geral norte-americana, que joga para as agências reguladoras com princípios gerais apenas, pode haver um meio termo que significa listar as medidas de governança principais que são reconhecidas pelos principais entidades de referência de estándares de governança de IA,
e permitir que a autorregulação, isso já está previsto, como o ministro Cueva destacou, já está previsto no 2338, no artigo 30, a possibilidade de criação de códigos de conduta e de autorregulação. Então, essa combinação pode ser virtuosa. Em vez de um detalhamento ou de uma especificação por meio de direitos de quais são os deveres de governança, poderia haver um elenco de quais são as obrigações mínimas de governança para, então, uma autorregulação setorial. Até porque o detalhamento das medidas de governança podem variar de setor para setor, né? Então, aplicações no direito, o princípio de explicabilidade para a fundamentação dos resultados da inteligência artificial é fundamental. Na medicina, talvez esse não seja o principal valor, talvez seja a acurácia. Eu não preciso entender, eu preciso que um sistema de IA aplicado no campo do diagnóstico médico seja preciso. Explicável, talvez nem tanto, né? Já com relação ao direito, a explicabilidade é fundamental. A acurácia, nem há uma definição precisa do que isso significa numa aplicação em relação a decisões jurídicas. Então, para encerrar, a sugestão aqui, em termos de regulação e evolução do projeto de lei, seria ou uma legislação própria para incentivar investimento ou uma adição ao projeto de lei, e, por outro lado, uma flexibilização, simplificação das regras de governança para que essas sejam acopladas à autorregulação setorial. São esses os pontos. Obrigado. Agradecendo ao professor Juliano e aqui reforçando essa necessidade de segurança jurídica que a regulação nos trará, eu entrego, então, o certificado de participação. Muito obrigado. E convido a professora Laura Schertel. Bom, muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado, doutor Márcio. É um prazer estar aqui hoje. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o presidente da UAB, Beto Simonetti, agradecer o convite feito pelo Rony, pelo Ricardo, cumprimentar essa mesa tão ilustre. Para mim, queria dizer que é uma honra muito grande estar do lado de dois grandes especialistas, o ministro Cueva, que é uma liderança nessa área do direito digital, no Brasil, a professora Indra Spicker, que é a minha supervisora no meu pós-doutorado aqui em Frankfurt, certamente um dos maiores nomes do direito digital alemão. É uma honra e um prazer poder estar aqui ao seu lado, professora, já ao longo desses 2 anos em Frankfurt. Também está aqui ao lado de colegas e amigos já com quem trabalho há tanto tempo, Juliano Maranhão, Marcela Matiuso. Cumprimentar os ministros, ministro Reinaldo, ministro Ribeiro Dantas, dizer que é uma honra muito grande poder conversar com os senhores e com as senhoras, ainda que não tenhamos muito tempo, eu vou ser breve, já que quem me antecedeu também já fizeram, acho que, palestras tão interessantes e trouxeram pontos tão interessantes. Quando falamos aqui de inteligência artificial, eu acho que vale a pena a gente pensar. Eu acho que a gente vive um certo paradoxo quando comparamos diversos setores regulados, diversas áreas com as quais nós já estamos acostumados com uma regulação tão intensa, e eu poderia começar citando, por que não, a própria advocacia, né? Se formos pensar na UAB, que tem toda uma prova, você tem advogado, você não pode ser advogado se não tiver feito a prova, se você não tiver a prova da ordem, né? Se você não tiver afiliado, e tantos outros setores da nossa economia, do nosso mercado de trabalho, que são intensamente regulados pelas mais diversas formas, pelas mais diversas regulações, pelas mais diversas normas. E é interessante que, quando a gente pensa em sistemas de inteligência artificial, a gente não vê essa mesma regulação aplicados a essas mesmas áreas. Então, acho que esse é o primeiro, talvez, paradoxo, a primeira contradição que a gente poderia observar. E eu acho que isso talvez seja um exemplo muito concreto do que também a professora Indra trouxe para nós. Então,
pensando aqui na advocacia, né? Um advogado ele precisa se formar, ele precisa ter pelo menos uns 5 anos de faculdade. Para entrar em muitas profissões, ele vai precisar, e concurso, ele vai precisar de alguns anos de prática, né? Passar em concursos dificílimos, passar na própria prova da ordem, como eu mencionei. Mas, se a gente for pensar para que um sistema de inteligência artificial possa produzir decisões, possa produzir petições, não há qualquer regra. Não há uma única regra sequer. Né? Então, acho que essa é uma contradição bastante óbvia. Mas isso não é apenas na advocacia. Né? Se a gente for pensar na indústria farmacêutica, talvez uma das indústrias mais reguladas, também com as mais diversas normas, desde da regulação de testes e dos dados de testes. Se a gente for pensar também na segurança do próprio consumidor, na regulação sanitária, né? Então você tem um espectro, não é uma norma apenas, é um espectro de regulação sistêmica, individual, de responsabilidade civil, de responsabilidade administrativa, de responsabilidade criminal. Mas para desenvolver um sistema de inteligência artificial com um possível diagnóstico ou com um possível estatística acerca de determinados medicamentos ou de efeitos desses medicamentos, eu também não preciso cumprir norma nenhuma. Né? Então, de novo, mais um exemplo, mas a gente teria muitos outros. Na área da saúde, a mesma coisa. Quantos anos um médico precisa para se formar? Né? Pelo menos 6 anos, mais residência médica, mais as provas e concursos que ele precisa fazer. Mas, para um sistema que avalia ou que pode, digamos, realizar uma probabilidade de um diagnóstico, eu também não preciso cumprir regra nenhuma. Então, eu acho que esses exemplos talvez mostram como a regulação ela é importante nessas áreas, né? Porque, na verdade, são áreas em que a gente já tem regulação, mas em que esses sistemas de inteligência artificial, em que esses sistemas que geram estatísticas e probabilidades e que podem, sim, afetar as pessoas. Afinal, um médico poderia, de forma eventualmente desavisada, sem conhecer quais foram os dados de teste, sem conhecer quais foram as circunstâncias daquele, eventualmente, se aquele modelo estatístico foi baseado, né, em evidências científicas ou não, ele poderia, eventualmente, tomar decisões equivocadas utilizando de forma, às vezes, desavisada um sistema de IA. Até, inclusive, como mencionado aqui pelo professor Juliano, né, quem utiliza esses sistemas, ele também precisa ter bastante informação para que ele possa utilizar de uma forma adequada. Então, eu acho que esses exemplos talvez tenham sido suficientes. Eu não queria trazer os mesmos exemplos de sempre. São tantos exemplos relacionados a vieses, relacionados a erros. Todos nós que já utilizamos o ChatGPT também encontramos erros tão triviais. Né? Como eu sempre falo, se a gente buscar quem é o presidente do Brasil, ele ainda vai aparecer o Bolsonaro como presidente, tamanha a desatualização. Mas isso é apenas uma piada, acho que todo mundo sabe, o próprio chat traz essa limitação temporal. Apenas para trazer aqui um elemento, eu acho que, especialmente o debate no Brasil, professora Indra, a gente está, acho que, numa etapa talvez anterior a esse debate europeu, porque, de certa forma, eu enxergo quase uma glorificação desses sistemas em muitas situações, como há uma certa recusa nessa discussão sobre regulação, há uma certa, essa ideia de que nós não podemos regular porque o Brasil não produz, né, não é um líder nessa área, então para que a gente deveria regular? Como se nós pudéssemos consumir sistemas, como se fosse razoável que nós consumíssemos sistemas que não fossem seguros, né? O que certamente não faria sentido e eu diria que certamente não estaria condizente com as nossas leis nem com a nossa Constituição. Mas eu diria que talvez a gente, eu faria uma proposta, e aqui eu acho que é importante porque nós estamos diante de um público tão seleto de empresas, de poder público, né, de acadêmicos, de especialistas, de que nós pudéssemos encarar essa discussão de uma forma mais realista, não glorificando esses sistemas. Afinal, se nós somos humanos e cometemos tantas falhas, esses sistemas produzidos por humanos também produzem falhas, né? Eles também são falhos. E a grande questão é, quando eles falharem, o que vamos fazer? Né? Quando eles falharem, quais são os mecanismos que nós teremos para corrigir esses resultados?
Então, é interessante que a pergunta, quando nós colocamos nesses termos, nós percebemos que talvez a questão ela é até mais simples do que em algumas vezes nos parece. E quando é que esses sistemas podem falhar? Acho que essa é uma questão interessante. Aqui também já foi trazido pela professora Indra, pelo ministro, também pelo professor Juliano. Se os dados que alimentam esses sistemas, que também são dados históricos, também são dados produzidos pelos seres humanos, também são dados extraídos das nossas atitudes, das seleções que nós fizemos, das decisões que nós fizemos no passado, essas decisões também são falhas. Né? Quando nós pensamos nos dados históricos, né? Quando, no exemplo clássico de um sistema da Amazon, que tinha um viés de gênero muito grande ao selecionar técnicos, e especialmente na área de informática, ele simplesmente estava reproduzindo decisões de executivos anteriores que só tinham contratado, em sua grande maioria, homens. E, portanto, se nós apenas obtivermos, né, e colocarmos os dados como input, esses dados históricos, que são dados historicamente enviesados, discriminatórios, o output não vai ser diferente. O nosso resultado vai ser também discriminatório, ele também vai ser enviesado. Então, quando eu acho que colocado nesses termos, fica bastante claro onde que nós podemos intervir, né? Onde que o direito, eu acho que ele tem uma posição, ele é muito poderoso nesse sentido, de que talvez a gente pode sim prever que os dados precisam ter qualidade, que os dados precisam ser representativos, de que o modelo estatístico precisa ser fundado, né, em modelos científicos, né, de que todo esse sistema precisa ser accountable, ele precisa ser transparente. Eu diria até mais, usando aqui uma expressão, gosto muito de um texto, eu recomendo, da professora Janet Hoffman, que ela diz, para além da transparência, nós precisamos da observabilidade, da platform observability, ela diz, né? E eu acho esse termo muito interessante, porque ela diz o seguinte, se a gente for falar em black box, em muitos desses sistemas, eles são talvez mais profundamente obscuros do que as black box, porque nós não conseguimos, pensando aqui nos sistemas de recomendação das plataformas e das redes sociais, não é que nós não sabemos apenas o input, né? Nós não sabemos quais dados entraram, nós não sabemos sequer o que é recomendado, porque a recomendação ela se dá para cada um de nós de forma diferente. Ou seja, nós não sabemos o que acontece, nem dentro desses sistemas, nem quais são os resultados deles. Então, o que ela diz é, para além da transparência, nós precisamos de toda uma sistemática, de construir institutos para que nós possamos observar e depois também conseguir regular. Então, eu acho que tudo isso, eu também não quero me estender muito, mas eu acho que esse seria talvez um preâmbulo que, de certa forma, inspirou a realização do PL 2338, como já falado aqui também, muito bem pelo ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e que nos inspirou nessa tarefa do PL. Eu tive a honra de ser relatora desse projeto de lei. E eu acho também que é importante mencionar que nós não fomos os pioneiros nessa aventura. Na verdade, esse projeto de lei, essa comissão só foi criada porque o PL 2120 foi aprovado em cerca de 1 ano e meio na Câmara dos Deputados. E, na verdade, então, foi uma iniciativa da Câmara, e apoiada por grande parte da indústria, inclusive, de iniciar a regulação da inteligência artificial no Brasil. Então, acho que isso é importante a gente ter em mente. Né? Quando a Marcela, quando o Juliano comentou, mas por que regular rapidamente? Acho que essa foi uma iniciativa e foi uma decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei. Tanto que hoje, o único projeto de lei que foi aprovado em uma das casas é o 2120. E, a partir dessa decisão da Câmara dos Deputados, então, o presidente Rodrigo Pacheco criou uma comissão de juristas presidida pelo ministro Cueva. E agora eu acho que eu queria, muito rapidamente, talvez resumir os nossos inputs e as nossas influências, talvez, desse projeto de lei. Ele foi, então, cerca de 5 meses depois que nós apresentamos para o presidente do Senado, ele foi proposto, então, em maio deste ano. Houve uma propositura formal e por isso que ele se tornou, então, o PL 2338. E aqui, talvez, muito rapidamente, em relação à estrutura desse projeto de lei. Ele tem, basicamente, 3 grandes eixos. Eu diria que o primeiro, ele trata de princípios e direitos. Né, os princípios, já muitos deles estabelecidos
nas cartas internacionais, como a Carta da Unesco, a Carta de Recomendação da Unesco, a Carta, também um consenso que se formou em torno de princípios da OCDE. Então, nós temos inúmeros princípios previstos nesse projeto, entre eles, né, o princípio da transparência, a possibilidade de o devido processo legal, a possibilidade de que as pessoas possam recorrer dessas decisões, a ideia de que eu preciso de supervisão humana e intervenção humana, especialmente quando a gente fala do human in the loop, exatamente para que a gente possa corrigir falhas que esses sistemas venham a apresentar. E a gente também previu uma série de direitos, como também o direito à explicação, um direito muito importante que também está previsto no AI Act, que é bastante simples, mas a gente sabe que não é tão trivial assim de ser garantido, que é a ideia de que a pessoa precisa conhecer e saber que está falando com um sistema de IA. E esse eu diria que talvez seja um direito à transparência bastante básico, né? E pensando aqui num segundo grande eixo do projeto, eu traria a categorização de riscos. É fundamental a gente pensar, e aqui por isso que talvez a melhor forma da gente encarar o projeto é a ideia de que a gente tem uma combinação de uma abordagem baseada em riscos com uma abordagem baseada em direitos. E essa abordagem baseada em riscos ela é importante porque nós sabemos que um sistema de IA que diferencia spam não tem o mesmo risco que um sistema de recomendação, digamos, algorítmica das redes sociais, e também não tem o mesmo risco de um sistema eventualmente utilizado na área de saúde para realizar diagnósticos, ou um sistema, por exemplo, que viria a permitir eventualmente ou determinar se aquela pessoa pode entrar ou não pode entrar naquele país, né? Um sistema utilizado, por exemplo, pelas autoridades migratórias. Tudo isso para dizer que é fundamental a gente estabelecer esses riscos, diferenciar esses riscos. E isso, então, o PL 2338 também traz. Há uma série de, digamos... o artigo 17 traz o que seria alto risco, e há uma série de, eu diria que, aliado a essa configuração e essa classificação de riscos, há uma série de obrigações que também correspondem ao nível de risco daquele sistema. Ou seja, se nós temos uma categoria de baixo e médio risco, nós temos medidas de governança, que o professor Juliano já mencionou algumas delas, digamos, mais gerais, né, como medidas mais gerais de governança de dados, medidas gerais de transparência. Mas, se estamos falando de um sistema de alto risco, nós, então, precisamos pensar em medidas de governança mais estritas. E eu diria que o terceiro grande eixo, então, desse projeto de lei trata da governança, né, de quem vai supervisionar esse projeto. E aqui estamos falando, então, já foi falado também pelo ministro, pela Marcela, nós estamos falando aqui de uma indicação. O projeto ele não poderia, digamos, criar uma nova autoridade, porque isso seria, digamos, inconstitucional, haveria uma inconstitucionalidade formal, porque o Congresso não pode fazer isso, somente o Executivo pode fazê-lo. Então, nós entendemos que o melhor seria que o Executivo possa designar uma autoridade, né? Eu queria... A nossa interpretação, e conversei bastante também com o ministro, e ao longo desse tempo todo com todos os membros da comissão, eu entendo que nós desenhamos, ou tentamos desenhar, uma espécie de modelo híbrido. Porque a ideia é que tenhamos uma autoridade central, uma autoridade que possa coordenar, digamos, a aplicação dessa lei. Afinal, nós precisamos ter uma interpretação única sobre como são esses direitos, como esses direitos são aplicáveis, como aplicar esses princípios, certo? Mas, ao mesmo tempo, é fundamental que essa autoridade dialogue com as autoridades setoriais. Afinal, nós sabemos que a ANS, a Anvisa, a Anatel, a ANEEL, né, cada agência, digamos, na sua área, também poderá, e talvez será exatamente ela que terá uma maior condição de avaliar os riscos de determinados sistemas. Então, eu acho que esse modelo híbrido talvez nos pareça, ou nos pareceu, o modelo mais indicado para a complexidade do tema, por um lado, e para o tamanho do Brasil e para o nosso modelo também regulatório, por esse arcabouço complexo que nós temos. Então, acho que, exposto rapidamente tendo exposto rapidamente esses três eixos,
eu acho que já posso passar para a parte final da minha fala, que seria dizer que eu acho muito importante que a gente possa levar com seriedade essa discussão, né? Eu acho que agora o Senado ele criou uma comissão voltada especificamente para debater inteligência artificial. Tem uma série de audiências públicas programadas. Nós temos como presidente dessa comissão o senador Carlos Viana e como relator o senador Eduardo Gomes. Eu acho que essa é uma oportunidade grande para que toda a sociedade possa participar. Eu entendo que o modelo que a gente propôs, né, que esse PL 2338, ele é um modelo misto, ele é quase uma terceira via, porque ele é muito mais simples que o AI Act, ele tem muitas diferenças, ele tem direitos, ele tem princípios, ele tem uma regulação própria para o setor público, que não está presente no AI Act. Então, eu entendo que ele é algo muito mais simples, muito mais adequado para a realidade brasileira, mas, ao mesmo tempo, ele tem, digamos, uma regulação estatal e normas, né, digamos assim, peremptórias, que são relevantes para coordenar esse tema no país. Aqui eu queria citar, por exemplo, o professor Luciano Floridi, que tem um texto muito interessante. Eu poderia citar muitos outros autores, mas o professor Luciano Floridi, ele tem acho que ele também tem um alcance muito grande, e que ele diz que chegou ao fim a era da autorregulação, né, quando falamos de IA, quando falamos de plataforma. E eu acho que é esse o momento que também nós temos que encarar. É claro que o grande desafio é qual regulação. Eu acho que a gente já tem um consenso de que é preciso essa regulação. Mas a grande questão é qual regulação, como alcançar um equilíbrio importante que a gente precisa, sim, um equilíbrio, né, entre inovação, um equilíbrio entre proteção de direitos. Então, eu acho que eu queria terminar a minha fala com isso e dizer que eu acredito que a gente vai conseguir, sim, com um grande debate no Congresso, eu espero, e em breve que a gente possa ter também encaminhamentos aí em relação a esse projeto. Então, muito obrigada pela oportunidade. Agradecendo a professora Laura pela sua relevante contribuição, entrego o certificado que atesta a participação. Muito obrigado. Parabenizo aos nossos expositores que trouxeram luz, que de certo nos ajudará bastante na compreensão sobre o tema. Eu declaro encerrado este painel.